Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beit El, adoração e santidade. Repita comigo uma pequena frase. A chama divina no Shabat. A chama divina no Shabat. O texto se encontra em Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versos 1 a 3. Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Vamos orar. Bendito seja teu nome, Hashem, eterno para todo sempre. Tu és adorado, indivisível. Tu és Errad, santo e grandioso. Tua glória e grandes feitos são proclamados, anunciados de geração a geração pelos teus escolhidos, o povo de Israel. Me curvo perante a tua presença por meio do sacrifício de Yeshua HaMashiach, suplicando que a tua poderosa mão, teu braço estendido de glória estejam abençoando os teus amados e queridos. Permita que eles ouçam somente a tua voz, rejeitem a voz do adversário e obedeçam os mitzvot, os teus mandamentos, que são mais doces do que o mel. Que os corações deles sejam sensibilizados pelo Ruach HaKodesh, o teu Espírito, trazendo alinhamento e submissão à observância do Shabat, para que os céus da nação sejam saturados de louvores em adoração a cada ciclo semanal. Hashem, tu és adorado de minha alma. Venha a tua chama divina, pouse sobre nós e manifeste o teu fulgor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Amém e amém. Para abordarmos esta ministração da palavra, que tem o título A Chama Divina no Shabat, é necessário expandi-los para os capítulos 1 e 2 de Bereshit e Gênesis. Iniciarei tratando de um ponto que considero fundamental, o capítulo 1, verso 3, quando diz: a terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face da profundeza. Note que há algo muito grave ocorrendo com o planeta Terra. Todos nós sabemos que Adonai jamais criaria a terra incompleta, vazia e sem sentido, como é descrito aqui, pois Adonai é perfeito em todas as suas obras, e é evidente que ele não foi o autor deste cataclismo. Entretanto, o fato lamentável é que a terra estava em extrema agonia, mergulhada em trevas até suas profundezas, absolutamente vazia, confusa e sem propósito. Mas há uma pergunta que não quer calar: como um planeta criado perfeito se transmutou para uma confusão, a menos que tenha ocorrido um evento tão catastrófico que conseguiu desorganizar todo o universo existente? Ora, a chave para desvendar esta situação foi relatada em Ezequiel 28, do 12 ao 19, onde um ser invisível da mais alta classe angelical, encarregado de zelar do Monte Santo de Deus, sendo querubim ungido, comandante dos exércitos, abruptamente foi lançado sobre o planeta Terra. Por conseguinte, esta queda foi a causa primária que tirou a Terra da sua harmonia, trazendo esta desorganização generalizada. E ainda mais, resultou em infindáveis confrontos, lutas, combates, batalhas entre os reinos espirituais das trevas e o da luz. Talvez a melhor descrição desta odisseia encontra-se em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. A seguir, houve uma batalha no céu. Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecido por Diabo e Satã, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Como consequência desta guerra deflagrada entre os dois exércitos celestiais, resultou na expulsão de Satã e os seus
Deus das regiões celestiais, onde, encurralados, sem saída, restou-lhes o refúgio no planeta Terra. Devido a esta presença maligna, o planeta se tornou agonizante, um profundo abismo tenebroso, uma mistura bestial de um mundo material visível, convivendo lado a lado com seres espirituais invisíveis e decaídos. Mas algo impressionante foi revelado ao Rabino Shaul em Romanos capítulo 8. Observe, Romanos capítulo 8, 19, 20 e 21, que diz: a criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, à decadência, e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Uau! Portanto, em seus primórdios a terra havia sim sido criada perfeita pelas mãos do Eterno. Mas a pergunta é: quem poderia libertá-la do pesado jugo imposto pelas forças trevosas? É evidente que a solução veio do Altíssimo, que, movido por seu infinito amor, não ficou insensível a tamanha desolação e decidiu trabalhar a favor do mundo visível, libertando deste terrível caos. Ora, sabemos que Hashem habita no mundo inexistente e, para se comunicar com a terra, providenciou a criação da luz no primeiro dia. Entretanto, tenho restrições com a palavra luz, pois não é adequada para entendermos o que Adonai realizou. Para isso utilizei a versão latina Vulgata, que traduziu a palavra luz como Fiat Lux. Mas você diria, o que significa Fiat Lux? A explicação é a criação pelo Fiat, ou ainda melhor, aquele que comunica a vida. Louvado seja o Eterno para sempre. Preste muita atenção. Aquilo que na nossa língua portuguesa foi traduzido como luz, a qual se propaga pelo espaço, o melhor significado é aquele que comunica a vida. Ora, que comunica a vida é a palavra, que estava com Deus, com Hashem, e fez o universo. Portanto, a comunicação da vida, que eu chamei de a chama viva, se tornou o caminho pelo qual Hashem, o Eterno, tem acesso a este mundo. Observe que este termo, a chama divina, consta nas Escrituras e foi relatada à comunidade de judeus messiânicos em Hebreus capítulo 12, verso 29. Hebreus capítulo 12, verso 29, que diz: porque de fato nosso Deus é fogo consumidor. A chama divina, também chamada de fogo consumidor, também está em linha ao que Moshe viu no Monte Sinai, uma sarça fumegante, ardente em outras traduções. Ou ainda quando abençoou o povo em Deuteronômio, Devarim, capítulo 33, verso 16, que diz: aquele que vive no arbusto flamejante. Da mesma forma, ao ocorrido em Atos capítulo 2, na festa de Shavuot, Pentecostes, em Jerusalém, quando línguas de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos e passaram a falar em outras línguas. Que ação maravilhosa, não é mesmo? No entanto, devo salientar que, apesar de afirmarmos que Adonai Elohenu, o Senhor, o nosso Deus, é um fogo consumidor, uma sarça fumegante, uma chama que pousa sobre pessoas, porém devo lembrar que se trata apenas e tão somente de uma metáfora, pois ainda são manifestações físicas, conexões
expressões que o Eterno se utiliza para transmitir suas bênçãos, pois ninguém jamais viu a Deus, nem jamais um homem terreno verá toda a glória que ele tem. Da mesma forma, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, tem sua origem em Hashem. Entretanto, é uma expressão antropomórfica, pois Hashem é infinitamente maior que tudo. Apenas são manifestações com poder suficiente, suportável, adequado à nossa condição humana decaída. Devo insistir que, apesar de serem experiências reais, sensoriais indescritíveis, não deixamos de estar no mundo mergulhado em trevas que não suporta a plenitude da presença do Eterno. Gostaria de exemplificar este ponto. Um jovem, certa vez, estava de joelhos lendo o livro de Apocalipse em seu quarto à noite. Quando leu a expressão como voz de muitas águas, as palavras literalmente saltaram diante dos seus olhos e se tornaram tão vivas que explodiram realmente. Foi tão real que produziu um som ensurdecedor de um turbilhão de águas. A explosão naquela fração de segundo foi tão grande que a carne do jovem parecia que iria saltar dos ossos. Até as juntas tilintaram. Todo o corpo ficou reverberando. Parecia que as cartilagens se desconjuntaram e somente aquele jovem não caiu no chão porque estava humilhado de joelhos. Esta experiência impactante ocorreu comigo há 35 anos atrás, porém é tão vívida em minha memória como se fosse hoje. Preste atenção. Não é por acaso que Avraham, o pai da fé, chamava Hashem de Altíssimo, pois realmente Hashem habita num mundo tão elevado, tão supremo, que é inexistente, muito além de nossa reles compreensão. Observe comigo com atenção o que o Rabino Shaul descreve a respeito de Adonai ao seu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16 diz: sua manifestação ocorrerá no tempo devido pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único imortal que habita em luz inacessível, que nenhum ser humano viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder eternos. Amém. Amados, devo deixar bem claro que no primeiro dia Adonai criou o Fiat Lux do latim, o que chamei de chama divina. Não tem nada a ver com aquilo que chamamos como luz, a qual é ligada ao esplendor do sol, da lua e das estrelas, pois esta luz foi criada apenas no quarto dia. Para isso, veja lá em Gênesis, Bereshit capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Preste bastante atenção. Foi a partir desta manifestação da chama divina que se tornou possível produzir todas as coisas, ou seja, sem a criação da chama divina no primeiro dia, como ponte que comunica a vida, nada teria sido criado por Hashem. Para facilitar, formulei um princípio que é elementar e eterno. Observe, toda vez que há uma ação da chama divina, sua primeira atitude é pairar, que é a mesma ideia da galinha chocando sobre os seus ovos. A seguir, há um processo de organização de todas as coisas. Por conseguinte, ocorre um equilíbrio e, na sequência, resulta em separação e divisão daquilo que é bom, agradável
amável aos olhos do Eterno do que é mau e desprezível. Vejamos então este princípio aplicado ao planeta Terra. Acompanhe o raciocínio. Primeiro, a chama divina paira sobre a Terra. Aquilo que estava desorganizado se torna organizado. O que estava em desequilíbrio se torna equilibrado, pois a chama divina tem poder, capacidade de romper com qualquer caos, fazendo que ocorra uma divisão entre o que são trevas do que é luz. Consegue dividir as águas que estavam misturadas em águas de baixo e as águas de cima. Faz o mesmo com as águas dos mares, pois consegue separá-las da terra seca. Esta ação é confirmada em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12. Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até ao ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Neste texto, dirigido aos judeus messiânicos, observe que foi utilizada a expressão "a palavra de Deus é viva". Está em concordância com a chama divina, pois ao se posicionar sobre uma pessoa, haverá uma atuação até as profundezas do inconsciente do ser humano, até conseguir realizar a separação entre as intenções de um pensamento, se ele é verdadeiro, puro, santo, ou falso, impuro e pecaminoso. Note que Yeshua HaMashiach participou da criação e também fará o mesmo na segunda vida. Observe em Mateus capítulo 25, Matitiahu 25, 31, 32 e 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso, pairá. Todas as nações serão reunidas diante dele, organização. E ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, separação. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, divisão. Por isto, a chama divina, cuja origem está em Hashem, não apenas cria, mas recita um poema de amor. Pois na verdade Hashem é por amor. Isto pode ser constatado quando a chama divina começa a agir, dando forma em separação a todas as coisas, com a finalidade de adornar, embelezar a terra e todo o universo, ao criar a luz e separa-a das trevas. Cria o mar e separa dos céus. Cria a porção de terra seca e a torna fértil. Cria os luzeiros e faz a separação entre dia e noite. As miríades de criaturas nas águas e as separa das criaturas que voam nos ares. E finalmente no 6º dia separa uma porção de pó da terra e forma um bonecão de barro e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Imediatamente o torna em alma vivente. Por meio da criação do homem, Adonai então estabelece definitivamente a restauração plena da terra. Que amor extraordinário tem o Eterno em se empenhar em criar primeiro a chama divina, pois foi por meio dela que houve a separação entre o pó da terra e o pó do homem, para que este homem, que tem suas origens no pó da terra, rompesse em fé e buscasse com todo o seu coração, alma e forças a comunhão com o Criador dia a dia, mormente a cada passagem entre o dia e a noite, onde tudo parece conspirar e retornar ao caos. Busca novo alinhamento ao Eterno a cada pôr do sol. Toda vez que a chama divina pousa sobre a vida daquele que observa o Shabat, as deformidades e densas trevas da desorientação são afastadas. O Shalom do Eterno passa a reverberar no seu interior até as juntas e medulas. No Shabat há um processo de humilhação perante a face do Eterno. Há uma retomada da harmonia entre a terra e seu Criador. Há um alinhamento do homem terreno com o homem
espiritual, gerando abundante vida em seu interior. E aí o homem encontra o propósito de sua vida. Assim como disse Tiago, Jacó, capítulo 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Creio que depois de ter lançado as bases elementares para esta ministração, podemos abordar objetivamente o 7º dia da criação e compreender a chama divina no Shabat. Amados, em primeiro lugar, no 7º dia, o Eterno faz um balanço dos 6 dias da sua criação, como consumou-a com perfeição. E novamente, algo poderosíssimo acontece. A chama divina, metaforicamente falando, se coloca como uma galinha, chocando seus ovos. Espantosamente, entra no seu próprio Shabat. Com esta atitude majestosa, selou todas as suas realizações e entrou num descanso. Não fica dormindo como estivesse num estado letárgico, mas continua trabalhando resolutamente a favor dos que hão de herdar a salvação. Entra no glorioso Shabat do Eterno. Desde então, Hashem aguarda com paciência e longanimidade completar o número dos verdadeiros talmidinhos, discípulos do Mashiach, homens e mulheres, crianças que se destacam da multidão, pois têm em suas frontes tatuado o nome do Eterno. Sua busca pela presença do Hashem é ousada. São comparáveis a um leão faminto. Estão com os olhos fixos sobre a sua presa e não descansam até alcançá-la. Assim podem ser descritos os discípulos caras de leão, que avançam ferozmente no reino espiritual. Não temem absolutamente nada, pois sua mente não está dividida entre dois pensamentos, mas sua mente está firmada num ponto: estar em comunhão com o grande Rei. Amados, quando o Hashem ordena que guardemos o Shabat, é para cada um de nós entrar em alinhamento, equilíbrio, harmonia e santidade, para que a chama divina lance fora de nós os abismos, as trevas. Pois na verdade, como Yeshua mesmo declarou, o mundo jaz no maligno. Isto é maravilhosíssimo. Obedecermos à voz do Eterno e guardarmos o Shabat, recebemos um presente, uma recompensa. A chama divina se posiciona sobre cada um de nós e nos envolve até que este corpo, pó da terra, corruptível, entre em um processo de transformação, até que se torne um corpo glorioso, revestido semelhante ao corpo imortal do Mashiach, nosso irmão mais velho, que se tornou uma habitação exclusiva do Eterno, uma capela real, uma Beit El. Amados, devo reconhecer humildemente que nenhum homem mortal pode descrever tudo que o Eterno realiza através da chama divina, pois é meramente impossível. Uma coisa eu sei, que ele ordenou o Shabat, e quem for inteligente irá obedecer. Um dos propósitos da consagração do Shabat é fazer pousar a sua chama divina sobre uma vida em desequilíbrio, confusão, propensa ao caos, a fim de promover cura e alinhamento aos propósitos eternos. É óbvio que ao observar o Shabat, somos forçados a sair do ativismo para termos comunhão com nossos familiares mais próximos, realinhar os pensamentos e intenções do coração. É triste, mas toda a família que não se consagra no Shabat não está plenamente feliz. Encontra-se em desequilíbrio, desorientada, não sabe que está perdendo as
bênçãos do Eterno. Por isso, o Eterno desde tempos imemoriáveis deixou bem claro a ordenança do Shabat, como foi descrito em Êxodo, em Shemot, capítulo 35, versos 1, 2 e 3, que diz: Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: isto é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto em honra a Adonai. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No Shabat, não acendam fogo em seus lares. Agora eu peço que você se esforce e use a sua imaginação. Preste bastante atenção. Numa sexta-feira, sair mais cedo do trabalho para casa, preparar alguns alimentos, deixando-os aquecidos, fazer uma rápida faxina, deixando tudo limpo e em ordem. Adornar a mesa da sala com os melhores pratos, talheres, copos, vinho. Assar pão em forma de tranças. Tomar um banho restaurador, vestir-se sobriamente, perfumar-se para se encontrar com a esposa e os filhos ao redor de uma mesa finamente decorada. A seguir, no início do Shabat, a esposa acende as velas da menorá no horário do pôr do sol, faz orações, entoa-se canções, faz-se uma declaração de amor à esposa baseado em Provérbios 31, lavar as mãos dando graças ao Eterno, repartir o pão por todos agradecendo sempre. A seguir, participar de um jantar especial, entoar cânticos de adoração, compartilhar uma porção da Torá da semana e a seguir glorificar Hashem pela bênção familiar. Antes de dormir, ler as escrituras novamente. No dia seguinte, repetir o mesmo processo no almoço e na refeição ao final do Shabat. Creio que você pode imaginar um clima harmonioso sendo gerado, envolvendo a todos num shalom, proferindo palavras abençoadoras sobre todos da casa. Agora me diga sinceramente, o Shabat não é uma bênção? Pense comigo, que esposa não quer ficar ao lado do seu marido e dos filhos por 3 refeições consecutivas, onde todos estão finamente vestidos para estar juntos adorando a Adonai? Marido, agora reflita comigo, que homem não quer que sua esposa fique ao seu lado orando, proferindo palavras de edificação, encorajamento e fazendo uma refeição juntos? Agora você que é filho ou filha, quem não quer ver os seus pais declarando seu amor conjugal, respeitando e demonstrando carinho a você? Sem sombra de dúvidas, o Shabat é algo sobrenatural e infinitamente maior do que eu possa expressar em poucos minutos. Porém, eu sei de uma coisa: quando se acendem aquelas chamas da menorá, a nossa visão espiritual é ativada para as coisas do Eterno, pois a chama divina nos aponta amorosamente para algo infinitamente maior, aponta para um futuro glorioso, aonde o próprio Hashem habitará juntamente conosco. Veja Apocalipse 22, verso 5. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Eles verão sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todo o sempre. Eu quero receber o 100% de Hashem, por isso procuro observar, consagrar o Shabat, pois eu quero estar lá. E você, onde estará? Vamos orar.
Eterno, poderoso Hashem, exaltado seja teu glorioso nome. Minha alma anseia por ti, como uma terra seca. Que a tua santa presença nos envolva, que possamos obedecer aos teus mandamentos e observar o Shabat, não como se fosse uma obrigação, um peso, mas como uma dádiva, um dom precioso vindo das tuas mãos, um lindo presente oferecido por ti. Reconhecemos que todo sustento, todo dom perfeito vem das tuas mãos, e que se não falharmos, breve iremos estar juntos, compartilhar de uma comunhão eterna. Por isso jamais acenderemos fogo no Shabat, pois desde agora já somos guiados pela tua fumegante coluna de fogo. Louvado seja tu, ó Eterno, amado de minha alma, por meio do sangue derramado de Yeshua, o Hamashia, te bendigo. Amém e amém.